Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mr. Pedro Matias, bem-vindos ao meu canal, né? E hoje a gente vai debater, vai falar um pouquinho sobre um livro que é pura bomba, porque é puro debate, pura... como é que se diz? As pessoas têm opiniões contraditórias, controversas sobre esse livro, elas odeiam ou amam, eu acho que a gente não deve amar nem odiar. Eu li na versão digital, então por isso que eu estou botando meu tablet aqui, dá pra ver o tablet. Então é isso aqui, né? Problemas de Gênero da Judith Butler, tá? Esse livro, né, ele foi escrito em 1990, né? O Gender Trouble, ou Os Problemas de Gênero. Ele é considerado o livro fundador da teoria queer, né? Só que a palavra queer não aparece no livro, eu não vou ficar balançando meu tablet, daqui a pouco eu jogo ele e eu ainda não estou patrocinado pela Amazon para eles me darem um outro tablet. Ou pela Samsung, ou pela iPad, tá? Não é Nokia que faz o iPad, é a Mac. A Apple, né? Isso me lembra um vídeo da minha juventude que era laranja irritante. Hey, Apple! Hey, Apple! Hey, Apple! Apple! Tá? Ei, Apple, me patrocina, certo? Mas então, como eu não tô podendo ainda jogar o tablet longe e eu sou um cara meio ansioso, eu ia certamente jogar e por isso agora vocês decorem a capa. A Luana pode colocar por aí a capa para o pessoal ver caso tenha dúvida, tá? Mas ele é um livro realmente impactante porque ele causa, né, visões bizarras das pessoas. As pessoas têm horror a esse livro ou elas amam esse livro, mas eu acho que a gente não deveria ser tão apaixonado pelos livros e sim lê-los de maneira mais crítica. De toda maneira, eu ainda não pedi pra soltar a vinheta e já tá na hora, você deve estar pensando, oh meu Deus, ele esqueceu a vinheta, graças a Deus, eu não vou ter que ficar aqui olhando a vinheta, mas vai ter que sim. Tá, então Luana, solta a vinheta! Voltamos então! O Gender Trouble foi lançado em 1990 e a própria Judith Butler diz que ela não esperava o impacto que o livro causou, né, nas pessoas. Dito isso, né, ele é o livro fundador para muita gente da teoria queer, embora ele não seja o primeiro e nem seja, não aparece a palavra queer ali dentro. A palavra queer vai depois ser atribuído, porque na época nós tínhamos outras teóricas falando disso, né? A minha esposa sempre me cita as outras porque ela sabe melhor do que eu acho que é a Teresa de Lauretis. Tá? Se vier uma voz da linha, é ela gritando se é ou não é, eu escutando eu gravando, né? Mas, justamente é um livro interessante de filosofia e de linguagem, porque ele é um livro que nos ajuda a pensar sobre muitas questões. Que questões são essas, né? A primeira coisa é que a Judith Butler ela vai fazer uma genealogia, ou seja, ela vai retomar as origens do termo gênero e do conceito gênero, né? E ela vai dizer que ela vai usar o método do Nietzsche para isso, né? Que o Nietzsche vai usar na genealogia da moral, justamente porque ela acha produtivo, né, fazer isso. Então ela vai retomar desde os primeiros conceitos de gêneros, né, seja, né, o livro mais clássico, que a gente vai falar depois, inclusive, sobre ele, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, está aqui, né? Seja outros, ela vai citar vários autores, passando por Freud, que vai falar sobre gênero, vai citar também o Monique Wittig, não sei se é assim que fala, se não for me desculpem, tá? Vai citar Foucault, né, e vai falar justamente sobre todas essas referências que são importantes, né? O bacana é que além de citar esses autores, ela vai retomar cada um dos conceitos desses autores e ver o que ela concorda, o que ela não concorda e das contradições internas. Do Foucault ela chega a pegar, tá, mas de que Foucault nós estamos falando, e Freud também, de que Freud nós estamos falando? Porque nessa obra aqui ele diz tal coisa, mas nessa obra ele vai se desfazer disso. E daí ela vai remontando todos esses conceitos, tá? O mais interessante desse livro, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente o tempo todo quando a gente está lendo ele, né? E antes até de lê-lo, é o seguinte, nitidamente as pessoas que comentam esse livro, tá? Que citam esse livro, eu diria que 90% delas não leram o livro, seja aquelas que vão elogiar ou seja aquelas que vão criticar. Porque mesmo que comece a falar, não, porque a gente tem a questão queer, a questão trans, porque a gente tem não sei quantas identidades de gênero, nós não temos, elas falam da Judith Butler, mas nós não temos isso nesse livro, né? Não é isso, não é essa a tese dela, o argumento dela. Isso é muito interessante, né? E eu fiquei muito curioso sobre uma das autoras que ela cita, que eu admito, eu ignoro, que é a Monique Wittig, ou Wittig, ou sei lá como é que fala isso, tá? É Monique
como a gente escreve o nome Monique no Brasil, W-I-T-T-I-G, tá? Que é muito interessante porque tudo que ela fala parece ser muito radical, muito rebelde, uma leitura muito interessante de fazer pra gente pensar, tá? Então, o mais interessante é que as pessoas que citam Judith Butler não leram Gender Trouble. Eu acho que 90% delas não leram, né? E eu acho que a gente tem aí um fenômeno muito interessante, que é, as pessoas assistem vídeos no YouTube, não dá pra acreditar em YouTuber, né? Vocês têm que saber disso. YouTuber nenhum presta, não sei eu, obviamente, porque isso tá no meu canal, tá? Mas as pessoas vão lá, veem vídeo no YouTube, veem discussões na internet, daí elas citam essas pessoas, e como elas confiam nessas pessoas, elas acreditam que essas pessoas leram. Então, a leitura que aquelas pessoas fizeram, né, elas citam como se fosse delas mesmas e elas começam a citar o autor. Só que tem um porém, muitas vezes esse youtuber também não leu, né? Ele leu, na verdade, um texto sobre aquilo, ou viu um outro vídeo sobre aquilo, ou às vezes leu e aquela leitura que ele fez, ela é muito particular do entendimento dessa pessoa, né? E daí vai ter o livro, o que o livro tinha mesmo, o meu entendimento do livro e o que eu passei a pensar depois do livro, e aquilo que tu vai entender no meu vídeo, né? E isso realmente cria várias camadas de má interpretação e então eu recomendo, vá ler o livro, não acredite em mim, né? Dito isso, nem em mim nem em ninguém, acredite só no seu cérebro, certo? Muito bem. Então, eu acho que uma das coisas legais desse livro é justamente isso, que a gente possa ir até ele, porque as pessoas estão citando sem ter lido. Agora, voltando sobre os pontos fortes do livro. A primeira coisa é essa questão de fazer uma história, né? Uma história do conceito de gênero, né? A gente, depois de ler esse livro, a gente começa a ter uma boa noção sobre o que é gênero. A gente pode não concordar a dizer, eu acho isso bobagem, eu acho isso aí é viagem, é coisa de millennium, é coisa de geração Z, Y, X, o alfabeto inteiro. Beleza, essa é uma opção, mas uma vez que tu saiba do que ele tá falando, tu pode decidir se tu concorda ou não, né? Eu acho que isso é uma das coisas interessantes desse livro, que ele nos dá um parâmetro bem legal pra gente ver e entender do que as pessoas estão falando, né? Eu acho que ele realmente nos tira da ignorância em relação a isso, né? A segunda coisa, né, é a seguinte, que ali dentro, como ela está discutindo o conceito de gênero e ela vai retomar muito o estruturalismo do Lévi-Strauss para poder assistir isso. Para quem não sabe, Lévi-Strauss foi um antropólogo, em francês, que trabalhou aqui na USP, né, na época que a USP estava tentando trazer grandes cérebros do mundo para cá, né, o Lévi-Strauss estudou a Amazônia e o estruturalismo é muito baseado no francês, nesse autor, né, ele é o pai do estruturalismo, se não me engano, para muita gente, né? Ela vai, dentro do livro, tem uma outra discussão que é muito legal, que é a discussão do conceito de cultura. E discutindo o conceito de cultura, ela vai estar discutindo também o momento em que nós nos separamos dos outros animais. Ou seja, quando que nós nos tornamos humanos? Quando que a gente se separou dos outros primatas e nós deixamos de ser uma espécie entre todas as primatas para ser uma espécie que nós consideramos por nós mesmos, nós decidimos que nós somos especiais, né? Então, o que nos diferencia dos outros? Por que nós somos especiais? E nessa discussão é muito interessante, pessoal. Assim, eu, em um determinado momento da minha vida, decidi estudar história e eu não estava pensando em pré-história. Eu tinha uma professora, obrigado, professora Silvia Cupê, da URGS, a senhora é 10, que ela deu esse parâmetro, né? Se vocês estiverem escutando uns sons, não é a professora Silvia Cupê, tá? Nem sequer vocês são demônios, é a minha gata que está presa do lado de fora ali, tá? Não sei se dá pra enxergar, e ela tá batendo na porta, mas ela não vai entrar porque aqui está quentinho, lá fora está frio, e ela que resolveu sair, eu já abri a porta pra ela. Dito isso, né, nessa cadeira de pré-história que eu fiz, que foi 10, foi maravilhosa, eu realmente me encantei sobre isso. O que nos diferencia? Quando que a gente se torna humanos de todas aquelas espécies que existiram antes de nós, né? E alguns dizem quando surge a cultura, né? Claro que isso tem discussões, se tu quiser pesquisar mais sobre isso, tem gente na ONU defendendo a ideia de que a gente deveria estender direitos humanos para alguns primatas, porque eles têm conceito de cultura. Essa discussão é bem bacana, e no livro da Judith Butler, embora ela não vá tão longe, a gente tem as bases para essa discussão. Eu acho bem legal, eu achei que foi muito interessante a visão dela, tá? Outra coisa muito positiva do livro é que a Judith Butler, ela não só cita esses teóricos que ela está citando,
tá? Ela aprofunda, ela vai além, ela diz os pontos positivos desses teóricos, os negativos, e a partir dos negativos ela vai dizendo, olha, essa parte do conceito aqui, ela é interessante para nós, por isso, por aquilo, mas essa aqui não é, porque ela tem essas fragilidades levam a essas consequências, e essas consequências não parecem ser reais, ou elas não parecem ser produtivas, ou elas não são boas para nós de toda maneira. Isso é muito legal, porque não é um livro que fica em cima do muro. Eu detesto quem vai escrever um livro que quer agradar todo mundo. Se eu quisesse ser agradado por todo mundo, sinceramente, eu tomava água, né? Porque a água não desagrada ninguém, certo? Não, eu quero gente que esteja disposta a me desagradar, né? Eu quero gente autoral, e isso a Judith Butler faz, né? Ela está disposta a desagradar, e desagradou bastante gente, né? A gente não pode esquecer disso. O que são os pontos fracos do livro? Na minha opinião, um só, né? Porque eu sempre analiso o livro de acordo com os interesses do próprio livro, sobre as propostas do próprio livro. Qual é o ponto fraco do livro? É o seguinte, ele é muito circular, né? Eu entendo que esse é um método filosófico de linguagem da Judith Butler, mas ela vai o tempo todo, ela avança um pouquinho e retorna, e daí reexplica, e daí avança um pouquinho e retorna, e reexplica, e ela avança um pouquinho e retorna, e reexplica. Por que isso? Porque ela quer deixar muito claro qual é o argumento dela. Então, nesse processo de construir o argumento, ela dá um passo a mais, daí ela retoma o que ela já disse antes. Ela dá outro passo a mais, daí ela retoma o que ela disse antes. E daí ela vai explicando toda a linha de raciocínio. Daí volta lá pro início. Quando ela vai um pouquinho adiante, volta pro início. Né? E isso é uma coisa que justamente torna o livro um pouco cansativo, difícil de acompanhar. Tu precisa o tempo todo estar prestando atenção para ver qual é o caminho que ela tá fazendo. E isso exige mais de nós, tá? Pra quem que é esse é o principal defeito que eu vejo no livro, que não é um defeito, né, tem a ver uma característica que dificulta para muitas pessoas entendê-lo. Tá, e pra quem é esse livro? Assim, ó, eu vou começar dizendo pra quem não é. Se tu já tem uma visão fechada sobre algo ou ler coisas numa visão contrária à tua, ou de uma visão que não vai mexer completamente com a tua, te ofende, te irrita, não lê esse livro, só vai te irritar, né? Agora, se tu quer entender a opinião do outro, ou tu não sabe se é a tua opinião ainda, tu quer entender, será que eu penso como essa pessoa? Esse livro vale a pena, tá? Eu não sou uma pessoa que tem visões apaixonadas sobre nada de teoria, de nada. Então, pra mim, foi muito legal ler, porque eu pensei em várias coisas que eu nunca tinha pensado, refleti, eu acho que valeu a pena a leitura, independentemente de concordar ou não, tá? Mas esse livro é pra quem gosta de filosofia. Eu acho que sobre tudo isso, é isso que ele gosta, que ele serve. Porque tu vai pensar sobre muitas coisas, tu vai pensar o que significa ser humano, o que significa ser homem, o que significa ser mulher, né? Quais são as expectativas que tem sobre isso. Tu vai refletir se tu concorda sobre essas expectativas ou não, né? Eu acho que é um livro muito produtivo nesse sentido e eu acho que vale a pena a leitura para todas as pessoas que querem realmente refletir, pensar criticamente sobre as coisas, porque é um livro que vale a pena nesse sentido, tá bem? Espero que tenham gostado. Daqui a pouquinho deve estar aparecendo aqui os vídeos para que tu nos acompanhe, né? Os vídeos mais indicados para ti ou não. Comenta aí abaixo, né? Curte, compartilha, né? A gente está começando essa nova sessão, a gente sou eu, né? Com a ajuda da minha esposa, que dá dicas e sugestões para mim, e da Luana, que edita os vídeos, certo? Então, essa nova sequência de que são resenhas de livros, e eu estou procurando resenhar tanto os livros de literatura, quanto livros de teoria, para que as pessoas também tenham acesso a isso, né? Eu sou mestre em literatura, e eu acho que é bastante importante que a gente tenha acesso, né, popularizado. Eu critiquei os youtubers aí, mas isso aí é bastante importante, então curte, compartilha, comenta para nos ajudar a fazer isso, né? Justamente um trabalho que seja qualificado para vocês, mesmo que seja para criticar. Diz, olha, não gostei disso, acho que tu é um boçal, ou tu tem que falar mais sério das coisas, tu brinca demais, né? Isso não vou mudar, mas eu aceito a crítica, eu posso ouvir, vou pensar, né? Mas eu gosto de ser um cara engraçado, mesmo que tu não me ache engraçado. Eu me acho, e a minha gata que tá lá fora também não tá me achando engraçado, mas ela continua me amando, certo? Para além disso, eu vou abrir assim que eu terminar de gravar o vídeo, tá? Para além disso, se tiver sugestões da edição, como fazer edição, né? Por exemplo, a Luna podia dar um zoom na minha cara quando eu falo coisas interessantes. Me deixar em cinza com uma voz dramática, né? Ou coisas parecidas. Pode botar aí nos comentários. Curte, compartilha. É isso. Valeu pela atenção. Tchau!